partir de agora você vai participar conosco de uma transmissão ao vivo pelas nossas redes sociais, direto da sede da Igreja Encontros de Fé. Deus tem nos abençoado tremendamente. Paz a todos, que alegria poder estar chegando nesse dia na tua casa, junto à tua família. Podemos levando mais uma vez esse culto online da Igreja Encontros de Fé. Fique atento, fique preparado àquilo que Jesus tem preparado para ti. Jesus disse que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então nessa manhã venha Cristo, coloque diante dele aquilo que tu precisa, aquilo que está passando, certo, né, de que ele pode tocar e chegar na tua vida. Então nesta manhã, neste dia, tu vai ser tocado e abençoado. Vamos ter um momento de louvor e também um momento de palavra que pode atingir a tua vida e mudar a tua casa. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento, por mais esse culto online que podemos participar. Vem, Senhor, nesta manhã atingir vidas, tocar em família, Senhor, mudando situações que muitas vezes nos é difíceis. Mas tu mesmo falaste, Senhor, para irmos a Ti. E nós a Ti recorremos nessa manhã. A Ti, Senhor, nós vamos e buscando, sabendo que Tu és poderoso. Em nome de Jesus oramos. Amém. Pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que
em louvor, exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará. Seu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno, a ti cantamos, Senhor. Teu reino será para sempre. Oh, cantem, nada se compara a ti, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno. Aleluia! O Senhor é eterno, amém? Aleluia! Nosso bom dia, nossos irmãos que estão conosco nesta manhã, né? Bênção de Deus. Daqui a pouco o pastor Rogério Belli vai trazer uma palavra para a nossa vida. Na quinta-feira nós fomos tão abençoados com a nossa reunião na live. Já ontem de noite também eu participei com os jovens, foi muito legal. E agora estamos juntos. Também está acontecendo as reuniões aqui na sede. À noite vamos voltar com os cultos aqui para a sede também, a partir das 18 horas. Mas nós vamos ter uma live hoje à noite a partir das 19 horas. Eu vou estar pregando uma palavra ao vivo também, direto, para te abençoar. Sabe, estamos aproveitando esses dias, esse meio, esta plataforma, né? E estamos vendo Deus se manifestar. Então divulgue isso, compartilhe, né? O nosso culto. Agora você pode ainda compartilhar para algumas pessoas ouvirem a palavra de hoje de manhã. E voltamos hoje à noite também, a partir das 19 horas. Amanhã, nosso programa Conversa de Fé. O tema vai ser sobre evangelização, as cruzadas, pastor Divaldo e pastor Márcio. Vai ser muito legal. E quero continuar te incentivando, né? Continue contribuindo, ofertando, de acordo com as tuas condições, com as tuas posses. Nossa conta do Bradesco, você vê agora, Banco do Brasil, também o Banrisul, nosso QR Code, você oferta. Tendo condição, faça isso. A Bíblia diz que o Senhor nos abençoa, Ele repreende o devorador, nos guarda. Deus se alegra quando contribuímos com alegria. Então, quando temos condição, façamos com alegria. Vamos fazer. Se você não tem condição, diga: Senhor, eu preciso então da tua cura em alguma área. Eu te abençoo na área que tu precisa, na bênção financeira. Amém? Deus certamente está vendo também quem está enfrentando desafios e necessidades. O Senhor é bom. Por isso também estamos com o nosso plantão em todas as tardes aqui na nossa sede, para recebermos alimentos não perecíveis e também os nossos itens, para que as pessoas possam também fazerem a sua higiene. Aguardamos. Abra o teu coração. Daqui a pouco o pastor Rogério Belli, certamente Deus vai usar ele poderosamente. Diga: Deus, toca o meu coração. Diga: eu quero aprender de ti, Deus. Oh, nos abençoa nesta manhã ainda mais pela tua palavra, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Eu não vou mais olhar atrás. O que passou não volta mais. Não temerei o que virá.
a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel, eu confio em ti. Nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Eu não vou mais olhar atrás. O que passou não volta mais. Não temerei o que virá. Minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor. Eu confio em ti. Nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em ti. Nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés, coloco aos teus pés, Senhor. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor. Eu confio em ti. Nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em ti. Nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo Paz a todos nessa manhã, mais um culto online aqui, diretamente da sede da Igreja Evangélica Encontros de Fé, em Porto Alegre. Estamos aqui na Presidente Roosevelt, nessa manhã de domingo, para abençoar a tua vida. E como sempre fazemos, temos certeza que a graça e a unção do Espírito Santo está sobre todos nós, para nos conduzir nesse momento na Palavra de Deus, para consolar nosso coração, para nos instruir, nos orientar em tudo aquilo que Deus tem de tão bom para cada um de nós. E tudo aquilo que Deus quer fazer, Ele nos prepara o coração pela sua palavra.
e também pela oração. Então vamos orar um instante para que venhamos a nos aproximar da palavra de Deus com um coração aberto, com um coração purificado e com um coração em paz. Amém? Senhor, muito obrigado por esta manhã, na Tua presença. Te agradecemos nesta hora em que estamos diante de Ti, porque temos acesso ao Teu trono de graça, não por méritos pessoais, mas por causa do Teu sangue vertido naquela cruz, que nos limpa, nos purifica de todo pecado, de toda má consciência. Por isso, com intrepidez, comparecemos diante de Ti, te pedindo que Tu fale conosco pela Tua palavra, que Tu transforme o nosso sentir, pensar, agir, que Tu trabalhe no nosso coração com a graça e com a presença do Teu Espírito, para que nos conduza à verdade e verdadeiramente nos transforme, tanto no agir quanto no pensar. Abençoa-nos nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Quero ler um texto que está em Romanos, no capítulo 15, um texto bastante importante para nós. E eu gostaria que você, ao ler esse texto, você tivesse bem claro duas coisas. Primeiro, o teu relacionamento com Deus e a forma como você tem se comportado diante de Deus. Segundo, nos teus relacionamentos familiares, do teu cotidiano, das pessoas que você se relaciona. Porque esse texto aqui ele é muito interessante para trabalhar o nosso coração, para que possamos realmente estarmos disponíveis para Deus em toda e qualquer circunstância, para que Ele, pelo seu Espírito, nos impulsione a testemunhar e também a servir as pessoas como Cristo tem nos servido até o dia de hoje. É um texto bastante interessante porque ele trabalha uma fé operosa, ele trabalha uma fé que deve atuar em amor, né, como Paulo também fala em Gálatas, uma fé que atua em amor. Mas o mais importante, ele nos posiciona para que nós tenhamos acesso à Escritura e essa Escritura nos transforme, essa Escritura nos console, e o Espírito Santo também haja sobre nós e se mova sobre nós e nos conduza em todo e qualquer pensamento, palavra ou atitude. Vamos ler então Romanos capítulo 15, versículo 1 até o versículo 7. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Bom, se nós formos tentar, de alguma forma, trabalhar o propósito último do ser humano, nós aqui nesse texto começamos a perceber que nós temos como responder a essa pergunta de qual é o propósito do ser humano. O propósito do ser humano na Escritura é glorificar a Deus. Dar a Ele a glória, dar a Ele o culto, dar a Ele a honra, dar a Ele a majestade, dar a Ele a sua vida e confiar nele. A canção, um pouco antes da palavra, falava que nós confiamos em Deus. E a completa confiança em Deus é a consequência de acreditar no seu amor. Quando nós entregamos nosso caminho ao Senhor e confiamos nele, Ele mesmo começa a interferir diretamente na nossa vida, nas nossas intenções, nas nossas circunstâncias, para nos conduzir, para sermos iguais ao seu Filho, nos conduzir na direção de Cristo, aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la
até o dia de Cristo Jesus, pois Ele é o cabeça do corpo, nós somos pedras vivas que edificadas vivemos para a honra e para a glória do Senhor. Se nós formos trabalhar esse texto e pensar nos nossos contextos familiares, nos relacionamentos de trabalho, nos relacionamentos com os vizinhos, nos relacionamentos da igreja, extremamente importante nós termos este ensino vivo em nosso coração para que possamos nos posicionar em Cristo e exercer em Cristo esse serviço, de sermos uma bênção para as outras pessoas, de sermos aquele que pacifica as situações, de sermos aquele que aproxima as pessoas, de sermos aquele que em Cristo apresenta soluções de problemas e louvado seja Deus, não somos causa de problemas. Paulo começa esse capítulo 15 dizendo, ora, nós que somos fortes, se existem os fortes, existem também os fracos na fé, mas aqui ele não está colocando forte num sentido de ser superior, e sim, se você é forte, você anda na proporção da fé que Deus te deu, você está, sim, por ser forte, muito mais disponível para servir. Muito mais disponível para ajudar as outras pessoas, porque se o forte está em sua fé fortalecido, ele também está habilitado pelo Espírito Santo para o serviço. Isto é, para dar aos outros aquilo que tem recebido de Deus, para ajudar os outros nesta fé que tem sido fortalecida. E uma das características desse forte é que ele não vive para si. E aí nós temos o que Paulo escreve, né? A vida que vivo na carne, vivo pela fé, pois estou crucificado com Cristo, e essa vida que eu vivo agora no meu dia a dia, eu vivo ela inteiramente pela fé, porque o justo vive pela fé. E não vive para um sentimento próprio, uma questão egoísta, ou uma ideia de primazia, ou de pessoa única, ou maior, ou melhor. Mas vive atento à necessidade dos seus irmãos, das suas irmãs, e naquilo que o próprio Senhor, pelo seu Espírito, orienta para que venhamos a agir, né, em uma fé operosa, né, que ela é cheia de um amor abnegado, ela é cheia da presença do Espírito Santo e ela realmente é calcada e alicerçada na palavra de Deus. Portanto, no versículo 2, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. E aí entra esse outro ponto interessante, que se você está fortalecido na fé, tem irmãos e irmãs que estão em fortalecimento, estão num processo de crescimento, estão num processo de ter as suas necessidades espirituais supridas e também as suas necessidades emocionais, de amizade, de respeito, de convívio, de comunhão. Então, se nós que pensamos, ou até mesmo sentimos que estamos fortes em Cristo, aptos a servir, não vivendo para nos agradar, e assim pensando em tudo que vamos fazer, agir ou pensar, quer por palavras, quer por atitudes, quer na intenção do próprio coração, visando o bem do nosso próximo para a sua edificação em Cristo. Quando nós conversamos com casais que estão em dificuldades, uma das primeiras perguntas que se faz é: quais textos bíblicos estão fundamentando o relacionamento de casamento de vocês? Quais textos estão assim norteando ou de alguma forma conduzindo o coração de vocês como casal? Ou conduzindo o coração de vocês como pais? Ou conduzindo o coração de vocês como avós? Por quê? Porque se estamos alicerçados na fé e nós estamos disponíveis para o serviço, todas as nossas atitudes em família ou com as outras pessoas, elas têm um fim proveitoso, que é a edificação, isso é, visar o crescimento do outro. Através dessa graça e da vida do Espírito Santo que habita em nós, nós podemos em Cristo ser cooperadores e colaboradores com Ele nessa obra. O Espírito Santo nos conduz à santificação e nós vamos caminhando com Ele. E esse processo de santificação em nós também vai sendo bênção e edificação para aqueles que estão ao nosso lado.
Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim, no versículo 3. E no versículo 4, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Vale muito importante ler Filipenses no capítulo 2, e nós voltamos depois a Romanos 15, né? Mas Filipenses capítulo 2, ele trata desse assunto em que Paulo está escrevendo sobre como Cristo, ele diminuiu a sua glória para viver a nossa vida. Como ele não usou dos seus atributos divinos para fugir da obra da cruz ou para evitar o sofrimento, mas viveu a nossa vida como 100% homem, mas também 100% Deus. Filipenses 2:1, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Veja, trabalhando todas as questões no coração e nos pensamentos e nas intenções, não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Veja, Paulo, quando começa Romanos capítulo 15, ele diz, nós que somos fortes. E se somos fortes, estamos disponíveis para servir a Deus, porque o próprio Espírito Santo tem nos fortalecido e nos conduzido, e tudo que fazemos, fazemos para o bem do nosso próximo ou da pessoa que está ao nosso lado, visando a edificação dela em Cristo, isso é, visando o seu crescimento. Por isso que ele vai dizer aqui no Filipenses 2:3, nada façais por partidarismo, ou por algum objetivo egoísta ou vanglória, mas por humildade. E por que devemos ser assim, né? Considerando cada um superiores a si mesmo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, isso é, não vivem para si mesmos, mas vivem um coração abnegado em amor para com os outros, senão também cada qual o que é dos outros. Veja aqui como se alinha Romanos capítulo 15 e Filipenses capítulo 2. E agora nós vamos ver como Jesus deu exemplo para nós. E aí é extremamente importante, porque muitas pessoas, elas têm assim, não, mas isso é o pastor que falou. Preste atenção. Quando a palavra de Deus é anunciada, o Espírito Santo está agindo. E o Espírito Santo tem um propósito com essa palavra. Convencer do pecado, do juízo e da justiça para a salvação, mas também convencer do pecado, do juízo e da justiça para aquele que está salvo e necessita de uma correção de curso. Então veja, o Espírito ele nunca deixa de agir na nossa vida. Paulo mesmo escreve aqui em Filipenses, uma boa obra que foi começada e vai completar num determinado dia, e nós devemos ver como Jesus se comportou, como ele reagia, como ele interpretava, como ele procurava se posicionar. E nós, como seus discípulos, devemos fazer o mesmo. Veja Jesus como ele se comportou. Versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Se nós formos responder qual é o nosso propósito maior, é glorificarmos a Deus. Qual é o propósito maior que Jesus veio à face da terra? Glorificar a Deus e nos chamar para esta glória e compartilhar essa glória conosco. Existem características desse relacionamento que estão bem claras aqui, não viver para nós mesmos, não ter um sentimento de partidarismo ou vanglória, mas ter o mesmo sentimento que eu vi em Cristo, unidos de alma. Eu tenho certeza que o teu relacionamento em casa, ele começa a mudar se você se posicionar
de acordo com o que a Escritura diz que você é. Você em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Você em Cristo está assentado com Ele sobre uma região celestial, onde há muitas bênçãos sobre a tua vida, e a maior dessas bênçãos é que você tem comunhão com o Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo, ele vai trabalhando no teu coração afetos e misericórdias, porque o nosso relacionamento com Deus é baseado também nas suas muitas misericórdias sobre nós, porque somos pecadores, somos falhos, temos dificuldades, mas Deus nos ama e nos conduz pela sua palavra ao consolo. Nos conduz à comunhão com o seu Espírito para que haja paz e para que haja esperança renovada e fortalecida no nosso coração, a nossa fé começa a se fortalecer e aí gradativamente deixamos de viver primariamente para os nossos interesses e passamos a viver para o inteiro agrado de Deus, fazendo com que as nossas atitudes e palavras, elas visem bem claro, tenham um objetivo bem claro de ser uma bênção de edificação e crescimento para quem está perto de cada um de nós. Seja a esposa, seja os filhos, sejam os netos, sejam os outros familiares, sejam os vizinhos, seja até mesmo colegas de trabalho. Voltamos lá a Romanos capítulo 15, e se nós lermos, nós temos bem claro isso, porque também Cristo, no versículo 3, não se agradou a si mesmo. Ele não veio para fazer a sua vontade, ele veio para revelar a vontade do Pai e revelar este amor por nós, a tal ponto de morrer por nós na cruz e ressuscitar e nos derramar do seu Espírito. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Veja, Paulo quando escreveu isso aqui, essa escritura que ele está falando é o que nós entendemos hoje como o Antigo Testamento. Mas Paulo está lendo esse Antigo Testamento não mais agora debaixo da Antiga Aliança, ele está lendo debaixo da Nova Aliança. Onde foi feita uma aliança no corpo e no sangue de Cristo. Numa nova aliança onde os pecados são arrancados e a condenação é removida e tudo aquilo que era contrário a nós é removido e passa o Espírito Santo a habitar em nosso ser. E para essa esperança ser renovada. E venhamos a saber que Deus é um Deus de paciência e de consolo, sim, porque Ele suporta muitas vezes as nossas debilidades, Ele suporta muitas vezes nossas fraquezas, mas Ele nos consola a tal ponto de constranger o nosso coração com o seu amor. E nos conduzindo ao arrependimento. Uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de planejar as coisas, uma nova forma de lidar com as pessoas e de falar com as pessoas. Com ternos afetos de misericórdia, com toda mansidão e com humildade no coração e nos pensamentos. No versículo 6, no 5, ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sem de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Veja, se nós tivermos um coração egoísta, cada vez que alguém nos machucar o coração, nós temos duas reações bem claras: vingança ou afastamento. E essas duas coisas não são segundo Cristo. Por quê? Porque sendo nós muito pecadores, sendo nós mortos em nossos delitos e pecados, Cristo morreu por nós na cruz, suportou com paciência toda a multidão de pecados que cometemos no passado e nos perdoa e espera que nós, da mesma forma, passemos a ter o mesmo sentimento no nosso coração para com aquele que nos machuca. E isso não é uma questão intelectual, é uma questão puramente espiritual que atua no nosso coração e conduz nosso pensamento e conduz nossas emoções segundo Jesus Cristo. Porque o nosso relacionamento com Deus é baseado nas suas muito grandes misericórdias. Um Deus assaz benigno, misericordioso e amoroso. Porque se nós relacionarmos no nosso egoísmo, nós vamos ter dificuldade.
se nós não tivermos o coração amolecido pela palavra e pela comunhão com o Espírito e pela comunhão com a igreja, nós vamos ter dificuldades. Nós vamos resistindo ao Espírito Santo, nós vamos impedindo ao Espírito Santo, combatendo ele intelectualmente e emocionalmente. E o que acaba acontecendo é que, em vez de nós sermos um instrumento para a edificação, nós acabamos sendo um instrumento de destruição. E acabamos machucando o coração das pessoas. E Jesus Cristo, ele não é e não se comportou desta forma. O Espírito Santo não age desta forma. O Espírito Santo age para amolecer o nosso coração e transformar todo ele de acordo com a palavra. No versículo 6, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o objetivo do Espírito Santo em trabalhar conosco? Questões de santificação, humildade, mansidão, domínio próprio. É nos conduzir para que, quando nós tenhamos que fazer algo, seja tudo para a glória de Deus. Seja tudo para a glória de Deus. Seja tudo para o inteiro agrado de Deus. Abrindo mão de uma vida egoísta, onde nós somos conduzidos muitas vezes pelos nossos interesses e nossos desejos, mas abrindo de tal forma a porta dos céus sobre nós, Deus derrama do seu Espírito para que nós venhamos a viver uma vida justa, santa e piedosa para o inteiro agrado de Deus. E concordemente, Filipenses fala disso ali no capítulo 2, que esses ternos afetos e misericórdias que o Espírito Santo trabalha em nós, ele começa a quebrar a casca do nosso coração e começa a transformar, como um vaso trabalhando no oleiro. Eu me lembro, anos atrás, quando a gente trabalhava mais com jovens, eu me lembro que Deus falou no meu coração muito claro, um oleiro, quando está construindo um vaso, se ele fizer um vaso colocando a mão por fora, essa estrutura desse vaso ela fica sólida. Se for derramar algo, vai cair algo somente pela superfície externa. Mas se uma mão for colocada por dentro e uma mão por fora, você trabalha o conteúdo desse vaso e ele passa a receber algo dentro dele. Então, é inevitável, no novo nascimento, nossa vida é quebrada, o barro é amassado novamente e Deus começa a reconstruir isso conosco, dia após dia. E Ele coloca a mão dentro de nós e vai transformando nós num vaso de honra, que é bem usado pelo seu possuidor, um instrumento nas mãos de Deus para o serviço. O fraco na fé, ele deve servir a Deus porque fortalece a sua fé. Aquele que se sente forte na fé deve servir a Deus mais ainda e com uma capacidade ainda maior, porque fortalecido no Espírito Santo tem condição de abrir mão de si mesmo, como Cristo fez, e se entregar. Paulo trabalha esse contexto no casamento, que o homem deve se entregar à sua esposa como Cristo se entregou por nós e como Cristo cuida da sua igreja. O homem deve amar a esposa e a esposa deve respeitar ao marido. Se aplica a qualquer tipo de relacionamento. Com os filhos, se nós objetivarmos sobre a vida deles o crescimento da vida deles em Cristo, nós vamos ter um tipo de comportamento com eles. Se nós não tivermos esse objetivo de fazê-los crescer em Cristo, eles podem crescer soltos e ter mais dificuldades nessa vida. Por isso que, portanto, no versículo 7, Paulo escreve: acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Como nós somos acolhidos em Cristo? Bom, nós somos acolhidos em Cristo de uma forma espetacular, maravilhosa, de uma forma que não deixa brecha para que venhamos a ser desprezados. Jesus mesmo disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João, no capítulo 13,
No versículo 34, Jesus diz assim: novo mandamento vos dou. Veja, existiam vários mandamentos no Antigo Testamento. Novo mandamento vos dou. Isto é, ele coloca em cima dos outros este mandamento. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A referência de amor não é você. A referência de amor é o que Deus fez através do seu Filho e nos revelou pelo seu Espírito. E Jesus chama a atenção dos seus discípulos, e Jesus falando isso vem até nós e é válido até o dia de hoje e vai ser válido por toda a eternidade. Não que no céu vai haver necessidade de perdão, mas no céu vai haver necessidade de amar-nos. Vai ser tudo purificado, tudo feito novo, mas o amor jamais acabará, porque Deus é amor e Ele é a fonte do verdadeiro amor. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Veja, esse princípio, ele é fundamental. Você lê Romanos capítulo 15, pensando e tendo isso no coração. Você lê Filipenses capítulo 2 e tendo isso no coração. Eu tenho que amar os outros, edificar os outros, me negar pelos outros, assim como Cristo fez isso por mim. E verdadeiramente assim serei um discípulo do Senhor. Verdadeiramente serei edificado também. Verdadeiramente serei santificado, porque essa atitude de ser uma bênção e buscar o crescimento do outro, ela também te purifica das tuas más intenções, te purifica dos teus maus pensamentos. Veja, muita gente tem problemas com pensamentos ruins ou com sentimentos ruins, mas ela não quer dar o passo de se dispor a ser como Cristo, isto é, se entregar pelos outros, se aproximar dos outros, viver uma vida conforme o princípio de Deus, amando a outra pessoa, assim como Cristo nos amou. A referência do amor não sou eu, porque a minha referência pode ser egoísta, mas a referência é Jesus, que se entregou por nós numa cruz, para nos perdoar e nos dar todas as coisas que são necessárias para esta vida e para a vida eterna. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 14:1, os discípulos estavam começando a ficar meio assustados com o discurso de Jesus durante a ceia. João 13, 14, 15, 16, 17, estamos na ceia, na Santa Ceia. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus dizendo, creio em mim. Creio em mim. No versículo 15 de João 14, se me amais, guardarei os meus mandamentos. No versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, o Espírito Santo sobre nós. João capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Qual é o nosso chamado? Propósito último, glorificar a Deus. Como damos testemunho dessa glória a Deus? Me lembrei de um versículo que eu vou ler aqui ainda. Como damos glória a Deus? Qual é a melhor forma de dar glórias a Deus? Você pode pensar louvando, adorando, cultuando. A melhor forma de você dar glória a Deus é amar as pessoas, assim como Cristo tem te amado. É viver pelas pessoas, como Cristo vive por ti. É fazer pelas pessoas aquilo que Cristo tem feito por ti. É agir, falar, de acordo com o que Cristo agiu e falou. No versículo 13 de Romanos 15. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer,
para que sejais ricos de esperança, no poder do Espírito Santo. E o Deus da esperança, porque é um Deus que prepara para nós a vida eterna. Nós esperamos a vida eterna, nós queremos ver Jesus Cristo face a face. E enquanto estamos esperando esse tempo chegar, nós estamos vivendo uma vida para o inteiro agrado de Deus, não para nós mesmos. Sendo fortes na fé, damos mais serviço, mais bênção para os outros. Somos fracos, somos fortalecidos por que os outros nos abençoam, mas também já começamos nesse processo a ser bênção para outras pessoas. Veja, é uma máquina viva, um edifício vivo para a glória de Deus. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança, no poder do Espírito Santo. E louvado seja Deus, o Espírito Santo habita em nós. Então fica essa tarefa para o domingo. Lermos Romanos 15. Lermos Filipenses 2. E lermos João 13, 14, 15, 16 e 17. Tenho certeza e plena convicção de fé que Deus quer te abençoar e quer cuidar de ti. E se você pedir ao Espírito Santo que o poder dele opere em teu coração, tua vida e as tuas circunstâncias e as pessoas que estão ao teu lado serão abençoadas e serão edificadas. Veja, se somos fortes na fé, temos que negar a nós mesmos e não viver para o nosso agrado, mas ter um objetivo bem claro de, através de Jesus Cristo, alcançar crescimento e edificação para quem nos cerca. Se somos fracos na fé, devemos receber essa bênção de outros irmãos e irmãs que têm para nós, mas saber que o Espírito Santo, Ele mesmo está sobre nós e em nós, pelo consolo da Escritura, da Palavra de Deus, nos conduzindo a um fortalecimento. Então veja, não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Deus está contigo nessa manhã. Ele te ama, Ele está aí na tua casa. Talvez haja dificuldade de relacionamentos, haja dificuldade de temperamento. A solução está em Jesus Cristo, em vivermos segundo Jesus Cristo, em vivermos uma fé que é viva, poderosa e eficaz em amor. Por isso, leia esses textos que nós te mostramos nessa manhã. Eu tenho certeza que tua vida vai ser edificada. E tenho certeza que a tua vida vai ser mais alegre. E você vai ter alegria na esperança da vida eterna. E o poder do Espírito Santo vai te abençoar. Quero orar por ti e pela tua família. Senhor, nessa manhã nós abençoamos cada um que está nos acompanhando. Abençoamos a vida dele. A vida desse irmão, a vida dessa irmã. Pedindo sobre a sua casa, sobre o seu trabalho e sobre os seus relacionamentos. Paz. E que haja, Senhor, o mesmo sentimento que houve em ti, em cada coração. Um sentimento de alegria, um sentimento de amizade, um sentimento de humildade, de respeito e um sentimento de fazer algo bom para edificar, para melhorar a vida do outro. Senhor, nós abençoamos a cada um que nos ouve, para que a graça e unção do Teu Espírito poderosamente atue para transformar corações, relacionamentos e circunstâncias. Bom estarmos sempre juntos nesses domingos de manhã. Leia esses textos, bastante interessantes, né? Romanos capítulo 15, Filipenses capítulo 2. E aí você pode dar uma passeada também em Salmo 25, que também se encaixa muito bem nesse contexto. E você leia ali João 13, 14, 15, 16 e 17. Eu tenho certeza que você vai ter momentos especiais na presença de Deus e na graça e na unção do Espírito Santo. Se você quer estar conosco num culto presencial, você pode acessar nossa página no Facebook e se inscrever ali através do link que está disponível. Você também pode fazer uma contribuição financeira, faça isso com alegria, com liberalidade, sabendo que Deus abençoa aquele que de coração e com um coração alegre e agradecido contribui e oferta. Faça isso para a glória de Deus e lembre-se, o propósito último da nossa vida é glorificar a Cristo. E o nosso mandamento
é amar quem está próximo de nós, assim como Cristo tem nos amado. Paz a todos, um abençoado domingo para a tua família e para ti. És bom, Senhor, nos alegramos em Ti. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Oh, Tu és bom. Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom.